Neemias capítulo 9, versículos do 1 ao 5. Vamos ler apenas o verso 1 primeiro. Amém? E na medida da exposição, nós vamos ali no telão vendo o restante dos versos. Todos acharam? Mantenha sua Bíblia aberta. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Amém? O tema dessa noite é o culto que agrada a Deus. Neemias, ele é o copeiro do rei. Ele está em Suzã. Um irmão dele com uma caravana vem de Jerusalém para Suzã. O nome dele é Anani. E ele fica sabendo que esse irmão e essa caravana vem de Jerusalém, de Judá para Suzã. E ele se interessa em ir ao encontro deles para saber como está Jerusalém e como está o povo de lá. Como está o seu povo. E ele pergunta a Anani como vai o povo. E ele diz: olha, o povo está lá, mas uma minoria, porque o povo ainda estava cativo, mas uma grande parte, 50.000 pessoas voltaram para Judá, porque Ciro II, ele tinha uma simpatia com as religiões dos povos, e o povo de Israel apresentaram para ele o livro de Isaías. Ele ficou encantado com a mensagem do profeta Isaías, e aí manda de volta, liberta 50.000 judeus para voltar para a sua terra. E esse povo volta, e Neemias sabe de que esse povo é um número menor, um número pequeno. E ele pergunta como está Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E ele diz: olha, as portas estão queimadas, os muros derribados. A atitude de Neemias é orar. Ele chora. Capítulo 1 de Neemias, ele faz isso. Ele chora, ele vai orar a Deus. Irmãos, olha aqui. Todas as vezes que vier notícia, como hoje, da morte de um moço, infartou, e quando a gente sabe disso, o que a gente deve fazer? Entrar em desespero? Não, é orar a Deus. Pedir para que Deus console, conforte, ajude a família. Em momento de dor, de crise, de angústia, ore a Deus. Peça direção a Deus, o que fazer, como fazer. Se eu não sei o que fazer, ore ao Senhor. Se eu estou sem norte, sem direção, sem rumo, o que fazer? Ore, e Deus vai dar a direção. Neemias orou, e Deus colocou no coração dele, para que ele pudesse reconstruir os muros, e trazer o povo de volta ao culto a Deus. E aí Neemias, ele vai, reconstrói, traz o povo de volta ao culto a Deus. Irmãos, igreja, todo cristão deve saber a importância do culto a Deus, de estarmos juntos, congregando, reunidos para louvor, para adoração ao nome de Deus, ao nome do Senhor Jesus. Porque o povo era uma minoria, alguns já não mais adoravam a Deus, cultuavam a Deus. E ele faz esse ajuntamento, essa assembleia, para adorar e cultuar o nome de Jesus. Nessa noite eu quero apresentar para a igreja a importância do culto que agrada a Deus. Quando o culto é um culto racional, que entendemos que o culto deve agradar a Ele, Ele é o centro do culto, da adoração, da mensagem.
do louvor. Quando nós entendemos isso, Deus abençoa a minha vida e a tua vida. Deus abençoa a tua família, a nação, a nossa comunidade. Porque entendemos que o culto é para louvor e adoração ao nome de Jesus. Por isso que eu faço um apelo em nome de Jesus a cada adolescente, a cada jovem que precisam ser orientados pelos pais, pelos mais velhos. Oriente a juventude, os adolescentes, que igreja não é lugar de encontro. Eu vou na igreja me encontrar com meu namorado. Aqui não é lugar de encontrar com o namorado. Lugar de encontrar com o namorado é no terraço da sua casa. Que não é na praça não, porque for na praça, está escondido dos pais, não dá certo não. É no terraço de casa. Entende? Então, igreja não é lugar de encontro. Igreja é lugar de culto a Deus. Entendam isso. E quando você entende isso, Deus abençoa a tua vida, o teu namoro, o teu casamento, a tua vida, os teus sonhos. Deus abençoa. Eu quero tirar algumas lições nessa noite. O culto que agrada a Deus, em primeiro lugar, é um culto que a membresia tem um coração humilde, irmão. A humildade do coração deles. Ele reconhece sua dependência. Ele reconhece a soberania, a glória, o poder de Deus. Porque não há como enganá-lo aqui, em nenhum lugar. Mas diante dele aqui, ele sonda, ele conhece cada coração. Se há inveja, se há soberba, se há orgulho, ele conhece. Então, ao chegarmos diante dele, ao chegarmos no ajuntamento, no culto, devemos chegarmos com o coração cheio de humildade. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou sem direção, eu não sei o que fazer. Mas Senhor, com o coração cheio de humildade, me conduz, me orienta, me instrui no caminho da paz, da vida, no caminho certo. Tomar uma decisão certa, tomar uma atitude certa, que glorifique e que exalte o Teu nome. Olha o que o texto diz, irmãos. O texto fala que no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, sob jejuar. Você jejuma? Quanto tempo faz que você jejuou, meu irmão? Consagrou a sua vida? Eu já falei aqui que a melhor definição de jejum é de John Piper, é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecê-lo melhor, eu quero ter intimidade com Ele, alinhar os meus sonhos, a sua vontade e o seu querer. Então, sob jejum, e vestido de pano e saco, e terra jogada sobre a cabeça, é um sinal de humilhação e de arrependimento. Senhor, eu estou arrependido, eu me humilho, eu sou pó, sou cinza, sou pequeno, limitado, mas eu creio, eu sirvo a um Deus que é soberano e que tudo pode. Então, um culto que agrada a Deus é um culto que tem corações cheios de humildade, que se derrama na presença dEle, porque sabe que Ele pode nos ajudar. Ele sabe que Ele pode mudar a tua história, pode mudar essa história da sua vida. Você sabe disso. Então chegue diante dEle com humildade. Lembra daqueles dois homens que foram orar? Um batia no peito e dizia: eu dou tudo, eu dou meu dízimo, eu dou isso, eu dou aquilo, eu não sou como esse aí não. O outro batia no peito e dizia: eu não sou digno nem de olhar para o céu. Senhor, tem misericórdia de mim. Qual dos dois saiu abençoado? Aquele que tinha o coração cheio de humildade. O que é que tem dentro do seu coração, meu irmão? Peça para o Espírito de Deus fazer uma faxina hoje, varrer tudo para fora que não agrada o Senhor. Tudo.
Senhor, varre esse orgulho, varre tudo isso do meu coração. Mas eu quero ter um coração humilde diante do Senhor. Um coração que dependa dEle, um coração que se derrame na presença dEle e que entenda e reconheça que Ele é poderoso. Vai lá, Rafael. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Afirma que Deus não desprezará um coração contrito e quebrantado. Um coração que se derrama na presença dEle. Um coração que se abre, dizendo: Senhor, eu necessito da Tua graça. Eu preciso de Ti, Senhor. Deus não vai desprezar, meu irmão. Deus não vai permitir que você volte para casa do mesmo jeito. Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Mas Ele não despreza um coração que reconhece que Ele é o único caminho para a vida eterna. Segunda lição que nós aprendemos de um culto que agrada a Deus: separação. Olha o que diz o texto. E os israelitas se separaram de todos os gentios e estrangeiros. Meus irmãos, nós precisamos dar um basta, nos separarmos de tudo aquilo e pessoas que têm poder de me persuadir para o pecado. Pessoas que têm domínio sobre minha vida. Eu preciso me separar de pessoas que me dão conselho para o mal, de pessoas que têm poder sobre a minha vida e que me atraem para pecar e para fazer coisas que não agradam a Deus. Se separe em nome de Jesus. Eu preciso me separar. Entende, irmão? De tudo e de todos que conduz você para o pecado. É verdade, pastor. A amizade ainda que me conduz para o pecado. A amizade ainda que tem o poder de me persuadir para o erro. Há sentimento ainda. Há emoções ainda. Meu irmão, se separe de tudo isso e agrade ao Senhor Jesus. Entendeu? Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que se separa do pecado e daquele que tem autoridade sobre a sua vida, esse é bem-aventurado, irmão. Então hoje dê um basta nisso. Dê um basta nisso. Terceira coisa, um culto que agrada a Deus é confissão de pecados. Confissão de pecados, irmãos. Olha o que diz o texto. Colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados, perversidade dos seus pais, assim como suas faltas pessoais. Vocês lembram de Jó? Jó, ele orava e pedia perdão a Deus e confessava os pecados dos seus filhos, pecado que ainda eles iam cometer. Deus perdoa os pecados dos meus filhos, se porventura eles pecaram hoje e porventura amanhã, perdoa os pecados deles. O que Israel está fazendo, irmão? Confessando os seus pecados. E não de forma genérica, porque tem pessoas que confessam os seus pecados de forma genérica. Jesus, eu pequei, eu fiz um monte de besteira. Não é assim não. Jesus, olha, o meu coração ainda está voltado para isso, inclinado para isso. Eu ainda falo palavrão, eu ainda fumo, eu ainda bebo escondido, eu ainda me prostituo escondido. Senhor, o meu pecado é esse. Dê nome ao seu pecado. Tem que dar nome a ele, para você parar e dizer: Jesus, me ajuda a me libertar de todos esses pecados. Entendeu? Tem que confessar todos os nossos pecados. É isso que eles fizeram. Seus erros. Volta lá, Rafael. Seus erros, seus pecados e os pecados dos seus pais. Pecados dos seus pais. Quantas vezes eu não orei, irmão, confessando os pecados dos meus pais?
Deus, perdoa minha mãe, perdoa meu pai, perdoa meus irmãos. Muitas vezes eu orei assim. Eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem, eles não viviam assim. Deus, perdoa o pecado da minha mãe, perdoa o pecado do meu pai. E confesse as suas falhas pessoais, seus erros. Confesse a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. É dobrar os joelhos e dizer: Deus, hoje eu pequei, hoje eu transgredi a tua palavra, hoje eu cometi iniquidade, hoje eu pensei aquilo que não agradou ao Senhor, hoje eu olhei, hoje eu falei. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz: aquele que confessa seu pecado e deixa, esse alcançará misericórdia. Você precisa abandonar esse pecado. Você precisa deixar para alcançar misericórdia. Eu voltei para a igreja com 17, 18 anos. E aí comecei um namoro. E aí, irmão, não deu certo. E aí eu pecava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ia para a igreja. A Bíblia falava: irmão, pense em tudo. Aí eu pedia perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Aí passava sábado e domingo crentão. Na segunda de novo. Aí um dia um amigo, hoje ele é pastor Júnior, ali em Natal, ele disse: Nildo, vamos fazer uma reunião? Aí juntamos todos os jovens. E aí ele olhou na minha cara e disse assim: você pensa que Jesus é de brincadeira, é? Você está brincando com Jesus? Irmão, aquilo para mim foi de Deus. Eu vou sair dessa reunião e nunca mais eu vou brincar com o Senhor, porque com Deus ninguém brinca, ninguém zomba. E tomei uma decisão, uma atitude em nome de Jesus, para nunca mais brincar com o Evangelho. Entende, irmão? Você precisa confessar, mas você precisa deixar. Você precisa abandonar. E aí o que você vai fazer? Vai alcançar perdão, misericórdia, salvação em Cristo Jesus. O culto que agrada a Deus, irmão. Quarto lugar, leitura da Bíblia. Leitura do Evangelho. Leitura. Nunca pregue sem ler a Bíblia e sem pregar a Bíblia. Não faça isso. Eu já ouvi muita gente fazendo assim no culto. Ele é convidado para pregar ou deixar uma palavra. Ele diz um monte de palavra, fala um monte. Aí no final ele diz assim: ó, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler o versículo da Bíblia. Está errado isso. Não faça isso. Leia a Bíblia e pregue o Evangelho. Porque as suas palavras não fazem diferença nenhuma. Mas o que faz a diferença é a palavra de Deus. Entendeu? Eles leram, abriram a Bíblia e leram. Olha o que diz o texto. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Leram na palavra de Deus. Porque é a palavra que tem poder de mudar, de transformar a nossa vida. Como já disse, Lutero se converteu com esse texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. O estudo da Bíblia nos fortalece. O que diz em João 5,39? Vocês lembram? Você lembra de João 5,39? Examinai as Escrituras, porque julgai e cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Para encontrarmos vida eterna, tem que ler a Bíblia. Precisamos encontrar na palavra de Deus. Temos que ler a palavra, ter fome dessa palavra. É ela que testifica de Jesus, é ela que fala do amor de Deus. O que diz no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, e não se detém no caminho, e nem se assenta, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Meditação, prazer em ler a palavra de Deus.
Você leu hoje a sua Bíblia? Você leu a sua palavra hoje? Ou você é o vivendo o ateísmo cristão? A Bíblia fica só para enfeite em casa. No Salmo 191, Salmo 91. Ou você é daquele que esquece a Bíblia na igreja? Se você só tem uma, não lê a Bíblia durante a semana, só domingo que vem, quando vem para a igreja. Era bom que a gente fizesse aqui o seguinte: quem esquecesse a Bíblia durante 2 semanas, a gente dá para quem quer. Quem quer ler? Bom, você perdeu sua Bíblia. 2 semanas você perdeu. Mas pastor, não, perdeu. É de outro. Agora é de outro. Meditar, examinar e ter prazer, irmão. Ter prazer. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho, irmão. Ilumina o meu entendimento, o meu coração, de entender as verdades do Evangelho, a direção que Ele tem para a minha vida. Entendeu? Esse é o culto que agrada a Deus. Quinto lugar, o culto que agrada a Deus é reconhecimento dos pecados. Olha o que diz o texto. E passaram outras 3 horas, reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, seu Deus. Enquanto reconhece os seus pecados, ele adora. Ele adora. Um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Ele confessa, ele reconhece, mas adora a Deus. Senhor, obrigado. Porque o Senhor não, sua ira não dura para sempre. O seu castigo não é para sempre. Senhor, muito obrigado. Davi, quando ouviu o pecado de Davi, Deus disse assim: 3 opções: cair na mão dos filisteus, 3 meses padecer fome, ou cair nas minhas mãos. Qual desses 3 ele escolheu? Cair na tua mão, porque tu és Deus de misericórdia. Reconheça seus pecados, meu irmão, e adore a Deus, porque Ele é um Deus de amor, de perdão e de misericórdia. 6º lugar, exemplo. Olha o que diz o texto. Então, Jesus, Bani, todos esses nomes, irmão, clamam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Eles se puseram de pé, volta lá. Eles se puseram de pé, os levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Aqui fala de liderança. De liderança. Eu sou um cara, pastor, que eu tenho, claro, você tem que ser um cara de bom senso. Pastor, sábado eu não posso vir porque eu estou trabalhando. Não tem problema, meu irmão. Pode ter certeza que a gente vai ficar triste com você. Vai ganhar seu dinheirinho, vai trabalhar, não tem problema. Agora, se você está de folga sábado e você quer liderança, você e eu devemos ser o primeiro a estarmos aqui, irmão. Liderança deve ser exemplo. Entendeu? Vamos pegar esse banco. Quem pega primeiro é quem? O banco? É a liderança. Liderança é o primeiro a ser exemplo, irmão. Entendeu? É o primeiro. Eu não sei fazer massa, mas sei misturar. Eu não sei pintar muito, mas sei passar aqui o pincel. E eu vou passar aqui. Eu vou pintar também. Entendeu? Eu vou misturar as tintas. Quem vai misturar sou eu, as tintas. Eu vou fazer um cinza mais claro. E comprei um cinza médio e vou misturar ser mais clarinho. Entendeu? Liderança deve ser o exemplo. Amém, igreja? Liderança na igreja. Liderança em casa. Liderança no trabalho. Você deve ser um exemplo, meu irmão. Exemplo de pai, de marido, de servo, de filho. Exemplo. Entendeu? Devemos ser exemplo, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. A lista de nomes do começo do texto é da liderança do povo. Esses foram exemplos para os demais. Vai lá, Rafael. Exemplo dos líderes na vida com Deus. Líderes, tem que ler a Bíblia.
Líderes têm que orar. Líderes têm que vir nos cultos, escola bíblica dominical. Líderes têm que evangelizar. Ou você acha que você, por ser liderança, não vai ser cobrado por Deus? Vamos sim. O que diz em Ezequiel 3, 17 a 23? Vocês lembram? Eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, e tu ouvirás da minha boca as palavras e avisará o ímpio, e se ele não se converter, você livrou a tua alma. Mas se ele morrer na sua iniquidade, no seu pecado, o sangue dele eu vou cobrar de você. Eu tenho uma família que não é crente, prega o evangelho. Eu tenho um vizinho que não é crente, prega o evangelho para ele, meu irmão. Fale do amor de Deus. Você precisa ser intencional. Você não pode desperdiçar as oportunidades, porque Deus te chamou para pregar, para anunciar o evangelho. Então nós precisamos ser exemplo. Vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Eu sei que a gente não está aqui para olhar quem sei e quem não toma ceia, porque eu não sei do coração. Mas como é que você, a liderança, não toma ceia? Lá na outra igreja, no campo, eu saí de casa, culto de ceia. Eu sou um cara, sabe que hora? No domingo eu tomo banho para vir para a igreja. Quem acertar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ter dinheiro aqui aí. Não. Hã? Não. 5 horas eu já estou aqui no culto, né? No domingo. Eu tomo banho de 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu tomo banho. Quando o Gorete estava tudo bem, 3 mulheres, complicado, né? Disse que quando eu caso, Jesus me dá um homem. Mas foi bom dar uma mulher, porque menino quer ficar na rua, jogando bola, e se berrando, e comendo areia. Menina não, já fica toda. Mas é complicado ter mulher, irmão. Aí acha ruim quando a gente tomar banho, né? Pelo amor de Deus, né? Quer mandar em mim? E eu não mando, não. Tomar banho? Bora. Vamos lá. Para chegarmos aqui antes. Entendeu? Antes. Sandro chega cedo aqui. Mas Sandro abriu a igreja. Hoje eu chego primeiro que ele. Porque às vezes ele sai tarde daqui, vai para casa tomar banho para mim, eu já abre a igreja. Entendeu, irmão? Nós temos que ser exemplo com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de ter frequências nos cultos, irmão. Não é exigência do pastor, não. É consciência sua e chamada de Deus para a tua vida. Ou você não é líder? Ou você não é líder? Ou só tem rótulo de líder? Hein, irmão? Exemplo de vida com Deus, meu irmão. Líder tem que ter exemplo de missões. Já pensou um líder que não gosta de evangelizar? Vamos evangelizar. Pastor, não gosto não. Eu não sei não, isso não. Lá em Tibiri chegou um grupo da primeira igreja batista do Bessa, da praia. Aí chegou um surfista, um cara, um galegão, um rapaz bonitão galego, cabelo surfista. Aí disse, todo mundo para a rua evangelizar. Aí ficou sentado o galego lá. Disse, eu não vou não. Por que você não vai? Ele disse, porque o meu evangelismo é só no mar do macaco, onde tem surfista. Eu digo que você veio para um lugar errado. Aqui não tem mar, não tem nada. Vá-se embora do seu lugar, homem. Tem que fazer o que em Tibiri? Se você não veio evangelizar. Nós precisamos ser exemplo de evangelismo, de missões. Missões precisam estar no coração de liderança, de pregar o evangelho. Pastor, não entendia isso. Mude hoje, meu irmão. Está aí o social Sopão, que trabalha com evangelismo, que trabalha com missões, com pregação do evangelho. Vai evangelizar. Diga onde eu posso me encaixar, o que eu posso fazer. Liderança, oferta, irmão. A irmã Larissa leu aqui. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. Dízimos e oferta, irmão. A liderança tem que ser exemplo e amor. Imagina uma liderança que não dá seu dízimo, que não entrega sua oferta. Pastor, eu nunca consigo entregar meu dízimo, eu nunca consigo entregar minha oferta.
pode, irmão. Você é mau exemplo para os outros. Como é que você vai cobrar dos outros? Eu fico me mordendo quando eu vejo uma pessoa cobrando o outro se ele é pior do que o outro. Porque eu não vou cobrar do outro se eu sou pior do que o outro. Eu não cobro não, irmão. Eu vou pedir a Deus mudança, transformação naquela área para que eu possa cobrar do outro. Mas se eu não sou, como eu vou cobrar? Imagine eu aqui dizendo, exemplo com vida com Deus, se eu não sou, se eu não prego, se eu não evangelizo, se eu não sou de oferta. Aí você está dizendo esse pastor, cara, mentiroso, balela, não é exemplo de nada disso. Fica muito bonitinho para a minha cara, né? Não fica muito bonito para mim? Hein, irmão? Nós precisamos ser exemplo, irmão. Dízimos e oferta. Entende? Na outra igreja, eles descontavam do meu salário o dízimo. Agora não, ele me dá o salário e eu entrego meu dízimo. Vou lá e entrego. Está aqui meu dízimo. Maior alegria, irmão. Maior prazer. E ensinei na minha casa. Eu disse, eu vou ensinar a Débora a entregar o dízimo dela. Ela criança, eu dei R$50 por mês. Vou dar 50. Tira quanto, Débora, do dízimo? Tira aí. Irmão, fechei o olho e procurei cadê dela. Quando Débora chegou, um monte de papoca de pirulito. Gastou R$25 de pirulito de pipoca. Eu digo, Jesus, ajuda ela. Aí eu disse, vou dar mais não. Aí uma voz, um sentimento disse, não, ensine ela. Você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Ensina. Entendeu, irmão? A ofertar e dizimar na obra do Senhor. Isso não é por força, por violência, não. É de gratidão, meu irmão. Ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Isso não salva, não. Mas é a minha gratidão a Deus. Meu louvor a Deus. Liderança, exemplo de oração. Eu vim na oração das mulheres de terça-feira aqui, uma bênção. E vou ficar vindo uma vez por mês dar uma palavra para as irmãs. Uma bênção as oração aqui, irmão. Entendeu? Você gosta de orar? Ou você não gosta de orar? Você precisa aprender a gostar de orar. E oração na vida de líderes, de crentes, tem que ser um estilo de vida. Você tem que ser um exemplo do seu devocional. Todo dia você lê a Bíblia? Não, não é bonito, não é feio. Leio, glória a Deus. Tem que ter um devocional diário, irmão. Liderança tem que ser exemplo na sua pontualidade, irmão. Ser pontual. Eu posso até atrasar, meu irmão. E você pode me cobrar, pastor, o senhor atrasou, eu vou lhe explicar por quê. Mas eu procuro ser pontual. Marcou tal hora, tal hora. Não é chegar uma hora depois, não. Pelo amor de Deus. Eu conheço um rapaz aqui de uma igreja. A mulher dele casou já sabendo. Graças a Deus. Ele saiu para comprar carne 8 horas da manhã. Sabe que hora ele chegou em casa? 4 horas da tarde. A carne já estava podre dentro do carro. 4 da tarde. Ele saiu para comprar um remédio para a avó dele que estava infartando. 8 horas da noite, chegou de meia-noite. Misericórdia. Cara que não é pontual. Peraí. Por isso que a Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, pouca carne se salvaria. Se Jesus dissesse, olha, 6 horas da noite todo mundo se prepara que eu vim buscar todo mundo. Onde ficava muita gente. Eita, cheguei agora, Jesus. Não tem gente mais não, já fechei a porta. Pontualidade, frequência no culto, caráter. Caráter. Deus muda caráter? Muda. Deus muda personalidade? Não. O que é personalidade e caráter? Personalidade é aquilo que você nasceu com ela, meu irmão. Deus não muda, não. Mas o que você faz com essa sua personalidade? Um cara ativo, um cara forte, um cara que destemido, não tem medo de nada. Deus usa essa personalidade para você pregar o Evangelho. Falar do amor de Deus. Não tem medo de pregar para ninguém. Mas o caráter, Deus molda, Deus transforma. Então, liderança precisa ser exemplo. Amém, igreja? E você pode cobrar de mim, pastor. Eu até falei com você na lista d'hora. Sábado agora não. Mas sábado, dia 14, nós vamos ter uma reunião aqui com toda a liderança. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vou juntar pastor, seminarista, vai ficar todo mundo lá. E
e vou juntar a liderança e vamos fazer uma pergunta para vocês. Certo? Que a gente precisa, meu irmão, a cada dia, como liderança, sermos exemplo. Imagina você passar na rua da cidade e as pessoas dizem, pastor Berenildo, homem me comprou aqui, ó, e nunca pagou. Pense no negócio. Dizer, coitado do meu pastor, meu Deus, você não vai ouvir isso, irmão. Não vai, não. Em nome de Jesus. Você não vai ouvir isso. Em nome de Jesus. Tem que ser, meu irmão, exemplo. Liderança tem que ser exemplo. Amém, igreja? Vamos lá. Olha lá, Rafael. Último lugar. Culto que agrada a Deus. Termina com glorificação a Deus. Olha o que diz o verso 5. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o Deus glorioso. Glorioso o seu nome, teu nome glorioso, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. O culto que agrada a Deus, esse culto tem que glorificar a Jesus. Não é glorificar a honra a ninguém, não, é a Deus. Porque toda honra, toda glória é para o nome de Jesus. Amém, igreja? Qual é a aplicação de tudo isso? A razão do culto, vai lá, Rafael. A razão do culto não é o homem. É o Senhor, não a homem. A razão do culto não é para homem, é para Deus. Às vezes a gente, inocentemente, a gente diz assim para um visitante que veio, né? Está ali duas irmãs, está aqui uns rapazes que Rafael trouxe, e o Tinto, né? A gente pergunta para ele, daqui? Aí pergunta para ele no final, e aí, gostou do culto? Como se o culto fosse para eles. O culto não é para eles. O culto é para Deus. E toda honra, toda glória é para Deus. Não é para homem. Para Deus, irmão. Entendeu? Qual é a aplicação de tudo isso? O que é que eu aprendo e levo para casa? Devemos adorar o Deus Criador. O Deus que criou tudo, que é soberano. Adore a Ele. Amém, irmão? Adore o Senhor. Louva o Senhor. Glorifica a Deus. Isso é maravilhoso. Terceiro. Segundo, devemos adorar o Deus pessoal. É um Deus presente que está aqui agora, no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida. Não é um Deus distante, é um Deus de agora. Deus pessoal. Devemos adorar. Olha lá, Rafael. Devemos adorar o Deus que nos elegeu, irmão. Nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos santificou e vai nos glorificar para a glória do seu nome. Então adore esse Deus que te elegeu, meu irmão. Você não pode salvar-se por si mesmo. Foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que veio ao teu encontro. Você estava perdido e foi achado por Ele. Devemos adorar o Deus que intervém nos momentos de aflições. Tem um livro chamado O Deus que Intervém. O Deus que intervém. Deus, Ele intervém na história, irmão, porque Ele é Deus. Adão pecou e passou a toda a humanidade, mas aí veio Cristo Jesus para resgatar e salvar o que havia perdido. Curar aquele que foi contaminado pelo pecado, porque Deus intervém na história. Amém, irmão? Deus intervém. Olha para a tua família, tudo para ser perdido. Eu olho para mim, é tudo para ser perdido, irmão. Mas Deus é Deus que intervém na história e muda a história para a glória dele. Amém? Então nada está perdido, não. Pastor, meu pai é alcoólatra. Deus, Ele intervém. Minha mãe, só Jesus. Deus intervém. Entende? Devemos adorar o Deus que provê as nossas necessidades. Obrigado, porque Tu és o meu pastor. Nada me faltará. Nada. Porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Amém, irmão? Deus tem suprido as nossas necessidades.